Bom dia. Prosseguiremos com a nossa leitura na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, começando no versículo 22 e indo até o versículo 1 do capítulo 4. Colossenses 3, de 22 até o primeiro versículo do capítulo 4. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Nós estamos encerrando hoje a parte que trata da família, segundo a doutrina de Deus exposta pelo apóstolo Paulo a respeito da vida cristã, da vida que deve levar as pessoas que recebem a Cristo como Salvador, as pessoas que receberam de Deus a nova vida, a regeneração. Nós começamos a falar sobre o tema da nova vida com o título de Vestes de Arrependimento. Ou seja, como deve ser a vida da pessoa após a sua conversão. E a Bíblia nos mostra como o crente verdadeiro, o Filho de Deus, deve viver. Na mensagem do boletim de hoje, expondo a carta aos Efésios, nós colocamos o título "E agora?". Lá também na carta aos Efésios, Paulo está falando a respeito da vida de arrependimento, da nova vida em Cristo. E ele começa na carta aos Efésios falando que o crente tem que abandonar a mentira, e aí ele vai relacionando outras coisas. É muito parecido com a carta aos Colossenses, quando ele começa a falar de vestes de arrependimento, deixar as paixões mundanas e praticar as virtudes cristãs. E agora nós chegamos naquele setor da sociedade que envolve leis trabalhistas, relação entre patrão e empregado, entre senhores e servos. E Paulo começa então a falar aos servos. Bom, naquele tempo, praticamente não existia lojas
empresas, fábricas, estabelecimentos comerciais. Existiam as feiras que eram montadas e desmontadas em determinados dias. Então, a relação trabalhista era praticamente aquela que existia entre os donos da casa e os empregados. Paulo está se dirigindo aqui aos empregados domésticos, porque todos os servos, todos os empregados trabalhavam em casa. O dono da casa, ele contratava pessoas para tudo. Ele contratava alguém para administrar toda a casa, inclusive cuidando, gerenciando os demais trabalhadores. O dono da casa contratava um preceptor, alguém para cuidar dos filhos dele. Contratava um professor que ia ministrar ensino para os filhos do dono. Esse ensino geralmente era constituído de filosofia, matemática e música. Ele contratava também empregados para cuidar da sua lavoura, do seu campo, do seu jardim, do seu pomar. Ele contratava cozinheiros e outros empregados que fossem necessários para a casa, inclusive para fazer manutenção das necessidades domésticas. E também contratava aquela categoria mais baixa, socialmente falando, de escravos, que era para receber os que chegavam em casa. As pessoas chegavam empoeiradas, porque não havia asfalto, não havia calçamento naquele tempo, a não ser em determinadas cidades e assim mesmo em determinadas ruas. Então tinha que ter aquele escravo que recebia o visitante e lavava os pés do visitante, ou seja, cuidava para que a pessoa que chegasse deixasse a poeira do lado de fora. E havia nesse tempo, entre aqueles que eram serviçais, havia muita corrupção e muito roubo, muito furto, muita desonestidade. Havia muita rebelião de escravos. E é por isso que agora o apóstolo Paulo, tanto aos Efésios quanto aqui aos Colossenses, ele escreve para os servos, os escravos, recomendando como é que um empregado cristão deve se comportar para com seus senhores. Agora que nós vivemos em um mundo totalmente diferente em termos de desenvolvimento, de progresso, mas que o coração das pessoas continua o mesmo, nós queremos aplicar o que está escrito aqui à relação trabalhista que nós temos hoje. Hoje, a maioria esmagadora daqueles que são chamados servos ou empregados trabalham em estabelecimentos comerciais, em estabelecimentos bancários, em instituições públicas,
e privadas, trabalham em indústrias e vários outros tipos de estabelecimentos. Inclusive, trabalham para pessoas autônomas. E a palavra de Deus que conduz o relacionamento trabalhista continua valendo para hoje, essa mesma palavra. Porque Deus é o mesmo. E quando Deus fez escrever esta palavra, a palavra dele, ele sabia que ela chegaria aos dias de hoje. E não muda nada. É a mesma palavra de Deus para os dias de grande avanço científico e tecnológico, em que os servos hoje são chamados de empregados, de operários e de outros nomes, mas que estão obrigados, aqueles que são filhos de Deus, estão obrigados à palavra de Deus na relação trabalhista, tanto empregados quanto patrões. E o apóstolo Paulo, então, ele começa falando para os servos que eles devem obedecer em tudo aos seus senhores segundo a carne, isto é, os patrões, os homens que são patrões, que são senhores, que são os donos do estabelecimento, da instituição ou da casa. E essa obediência, ela continua hoje sendo, às vezes, um ponto de questionamento, um ponto de polêmica, um ponto de discussão. Mas vamos começar pela natureza dessa obediência. Qual é a natureza dessa obediência? Qual é a sua essência? Pelas palavras do apóstolo Paulo, é claro que essa natureza, que essa obediência é de natureza espiritual. Porque o empregado, ele deve prestar essa obediência segundo o temor de Deus. Ele diz assim: obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. E não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Deu para perceber a ênfase, a repetição da referência com relação ao Senhor, temendo ao Senhor, como para o Senhor, aguardando a recompensa do Senhor, aguardando o julgamento do Senhor. Essa é a natureza da obediência do empregado crente. Ela é de natureza espiritual. Ou seja, a relação trabalhista aqui, ela não acaba dentro da relação social.
de trabalho. Ela vai muito além. Essa relação trabalhista aqui é uma relação com Deus. O empregado crente, ele precisa estar o tempo todo consciente de que através do seu trabalho ele está servindo a Deus. Porque é Deus quem conduz a nossa vida, em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto trabalhista. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando Paulo se dirige aos servos, ele está usando muito mais palavras do que ele usou para se dirigir a esposas, a maridos, a filhos e a pais. A relação trabalhista aqui é muito mais complexa, porque o trabalho é uma instituição divina, assim como a família. E quando Paulo se dirige aos servos, ele está se dirigindo a pessoas que normalmente eram pessoas incultas, pessoas com pouca cultura, geralmente escravos, analfabetos. Então, ele desenvolve melhor os seus argumentos para ser entendido por aquela classe de pessoas. É claro que entre escravos e servos, naquele tempo, havia pessoas inteligentes, pessoas de alta cultura. José, no Egito, foi escravo, inclusive numa casa de família, por algum tempo. Daniel, que era de grande inteligência, de grande cultura, ele era da nobreza, ele foi escravo em Babilônia. Neemias foi escravo. E ele era um homem de grande cultura, de grande inteligência. Mas eram exceções. A maioria era de pessoas incultas. E Paulo está falando aqui no nível dessas pessoas, então ele usa muito mais palavras para isso. Mas também é por causa da importância e da complexidade dessa relação. Todos nós sabemos como é complexa a relação trabalhista. E ele chama a nossa atenção para o fato de que a natureza da nossa relação trabalhista, ela é espiritual, ela está ligada, acima de tudo, e primeiramente a Deus. O empregado, ele deve servir a Deus em primeiro lugar. Isso elimina uma série de problemas. Bom, então, dentro dessa relação trabalhista de natureza espiritual, o empregado deve viver, trabalhar, temendo ao Senhor, ou seja, ele deve proceder em tudo com honestidade, sinceridade e integridade. A integridade vai fazer com que o patrão, estando presente ou não, ele vai prestar o seu serviço da mesma forma, sob vigilância ou não.
Do jeito que ele vai trabalhar na presença do patrão, ele vai trabalhar na ausência. Geralmente não é isso que se vê. Existe aquele ditado, né, que quando o gato sai de casa, os ratos aprontam. Isso acontece em muito ambiente de trabalho. Mas o crente não pode entrar nessa. O crente deve não apenas temer ao Senhor no seu ambiente de trabalho e nas suas relações trabalhistas, mas ele deve trabalhar como para o Senhor. Diz a Bíblia que é a Deus que nós estamos servindo. Então, nesse aspecto, precisa haver diligência, interesse, boa vontade. Aqui está dizendo que o trabalho deve ser feito de todo o coração. Então, o empregado crente é aquele que deve trabalhar o tempo todo, ou seja, deve haver diligência no trabalho. Ele não pode, conforme se dizia no meu tempo, morcegar, fingir que está trabalhando. Ele deve ter interesse pela empresa a quem ele está servindo, porque o patrão dele não é o dono físico, humano daquela empresa, é Deus. Em última instância, Deus é o dono de todas as coisas, de todas as empresas, instituições, estabelecimentos comerciais, tudo. E o Filho de Deus deve ter constantemente, ininterruptamente, a consciência de que ele está trabalhando para Deus. Deus é o seu Senhor. Então, já que é assim, nós empregados, vamos trabalhar com diligência, com interesse, com boa vontade, de todo o coração, ou seja, colocando no trabalho toda a nossa boa vontade, toda a nossa disposição, todo o nosso interesse para fazer prosperar o nosso local de trabalho, aguardando a recompensa do Senhor, ou seja, essa diligência, essa boa vontade, esse interesse, não é para agradar a homens, ao patrão, no sentido humano, é para agradar a Deus. E a recompensa por esse trabalho diligente virá de Deus. Na maioria das vezes, o patrão humano, ele vai ser ingrato. Porque se ele está te pagando para trabalhar, ele não tem a obrigação de ficar elogiando o seu trabalho. Ele está te pagando. Em muitos casos, esse patrão, ele vai exigir cada vez mais. Então, a recompensa, nós teremos que esperar que ela venha de Deus, porque se nós estamos trabalhando para Ele, nós precisamos, então, esperar que a recompensa, a restituição venha dele. O pagamento vai ser feito pelo patrão humano, mas os frutos finais desse trabalho, dessa dedicação, dessa honestidade, dessa integridade, virá de Deus.
Aqui diz também que se o empregado comete injustiça, ele vai sofrer injustiça. Porque se ele comete injustiça e o patrão não vê, Deus está vendo, nós estamos trabalhando para Deus. Então, se o empregado cometer injustiça, receberá em troco injustiça, é o que está escrito aqui. A Cristo, Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Deus é justo. Então não adianta ter medo do patrão humano e fazer as coisas erradas escondidas dele. Você não faz na frente, mas faz pelas costas. Ele não está vendo, mas e Deus? Se a relação trabalhista do crente é de natureza espiritual, então a maneira de viver do empregado tem que ser diante de Deus. E Deus vê tudo. Não dá para fazer nada escondido de Deus. Se comete injustiça, desonestidade, mentira, corrupção, aceita propina, Deus está vendo. Agora, quais são os limites dessa obediência? Porque se a Bíblia exige obediência, então nós precisamos conhecer os limites dessa obediência. Aqui diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Mas esse em tudo é um ponto sensível de questionamento nas leis trabalhistas, na relação trabalhista. E se nós olharmos esse advérbio pela ótica de toda a Escritura, nós vamos descobrir que esse em tudo tem limites. Não é em tudo no sentido absoluto. Então, quais são os limites da obediência do servo para com o seu senhor, do empregado para com o seu patrão? Há vários tipos de limites. Existe o limite legal já estabelecido no Código de Leis Trabalhistas. O empregado, ele não pode ser submetido a cometer qualquer ilegalidade. Se o seu patrão, e especialmente no meio do funcionalismo público, se o superior exige que o inferior cometa uma ilegalidade, o inferior deve denunciar o superior. Ele não pode obedecer e cometer uma ilegalidade, ele precisa denunciar o superior. Então, não é tudo no sentido absoluto. O empregado tem a própria lei já estabelecida para se defender. Além do limite legal, e isso tem vários desdobramentos, existe o limite espiritual. O patrão não pode exigir do empregado crente que ele
peque contra Deus. Ele até exige. Mas se isso acontecer, o empregado crente precisa responder segundo a palavra de Deus. Eu já contei aqui uma história minha de relação trabalhista com relação à questão da fé. Eu trabalhava numa siderúrgica e eu era responsável pelo setor de expedição. Era o segundo setor mais importante da siderurgia, porque se você coloca uma carga com referências químicas erradas e manda para uma indústria de automóveis, por exemplo, aquele material que foi mandado, no meu caso era ferro-gusa para ser transformado em aço e em peças de automóveis, aquilo poderia causar um dano, se tivesse a química errada, aquilo poderia causar um dano, inclusive com mortes, que reverteria em processo contra a minha empresa. Por isso eu estava diretamente ligado a um dos diretores da empresa. A minha relação de trabalho era direta com esse diretor. E ele era um homem tirano. Todo mundo tinha medo dele. Exigente ao extremo. Não admitia ser questionado na sua autoridade. E um dia, o telefone tocou, eu trabalhava em frente à mesa dele, o telefone tocou e era para ele. E eu disse: doutor Hernandes, fulano de tal quer falar com o senhor. Fala que eu não estou. Então eu disse para ele: doutor Hernandes, a minha fé me impede de mentir. Entreguei o telefone para ele. E ele atendeu. E aí eu fiquei esperando a demissão. Porque, de acordo com o temperamento e o caráter dele, não tinha como desobedecer aquele homem e permanecer na empresa. E eu sabia, quando eu me neguei a mentir, eu sabia que a única resposta dele seria a minha demissão. Mas passou aquele dia, a demissão não veio no dia seguinte, não veio. E aí, quando eu pedi demissão para poder ir para o seminário, ele me chamou, me colocou sentado à frente dele, me estendeu um papel e uma caneta e disse: faça o seu salário. A recompensa vem de Deus. Se você trabalha para Deus, se você obedece a Deus, a recompensa vem de Deus. Deus é fiel. E se ele tivesse me demitido, Deus teria aberto uma porta melhor para mim. Então, além do limite legal, o outro limite da obediência é espiritual. Você está servindo a Deus. Se o seu patrão te exige ou te pede para fazer algo
em que você vai pecar contra Deus, o seu dever é para com Deus, em primeiro lugar e acima de tudo. Existe também o limite moral. E nesses dias nós estamos aí envolvidos com uma série de casos de limites morais nas relações trabalhistas, assédio sexual, serviços degradantes, situação de escravidão em ambientes de trabalho, especialmente no meio rural. Esse limite moral, em muitos casos, ele é questionável. Mas em outros casos, pela graça de Deus, as pessoas que são atingidas pelas exigências imorais, elas têm sido socorridas e têm ganhado a questão. Existem limites psicológicos à obediência. Pessoas são submetidas à chantagem, à perseguição, à extorsão no ambiente de trabalho. E elas não devem aceitar isso. E neste ano, já surgiram uns 3 ou 4 casos, ou mais, descobertos de pessoas, especialmente empregados domésticos, que estão trabalhando sob chantagem, extorsão, há anos, há décadas, mais de 20 anos, mais de 30 anos. E pela graça de Deus, essa relação foi descoberta e as pessoas foram libertadas. Mas quantas não estão sofrendo isso? Então, se o empregado, ele se sente ameaçado, perseguido, extorquido, ele pode e deve buscar na justiça o socorro, a sua libertação. Existe um limite psicológico para se suportar na relação trabalhista. E também o limite físico. Uma pessoa não pode ser submetida a ir além daquilo que a sua capacidade física aguenta. Então, nesse aspecto, o empregado, ele pode e deve buscar o socorro. E isso é uma coisa que acontece com muito mais frequência do que a gente pensa. Recentemente, a televisão mostrou numa fábrica mulheres carregando sacos de cimento. E é cientificamente comprovado que a estrutura óssea da mulher é mais frágil do que a do homem. Então, nós falamos sobre obediência, a submissão dos servos aos seus senhores, a sua natureza espiritual e os seus vários aspectos.
No nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito daquilo que a palavra de Deus cobra dos senhores, dos patrões, como deve ser a relação daqueles que são patrões com os seus empregados. Nós esperamos que aquilo que nós expusemos aqui, e que é um mínimo daquilo que existe na relação trabalhista, possa servir para nos ajudar a darmos o nosso testemunho, como crentes, no nosso ambiente de trabalho. Nós que somos empregados, nós precisamos lidar com essa questão trabalhista numa relação direta com Deus. E essa relação com Deus, ela vai incidir diretamente na maneira como nós vivemos e nos relacionamos no nosso ambiente de trabalho com patrões e com colegas. Porque essa relação com Deus, ela vai, através de nós, influenciar o nosso ambiente de trabalho. O nosso temor a Deus, ele vai ser percebido, ele vai ser sentido, ele vai influenciar. Ele vai transformar o nosso ambiente de trabalho, porque é Deus que está conosco. Deus habita em nós. E é o nosso temor a Ele que vai direcionar, vai conduzir a nossa relação trabalhista, nossa relação com os nossos patrões. E isso vai ser percebido, isso vai ser sentido, isso vai influenciar. A palavra de Deus está dizendo que o crente empregado, o crente servo, ele precisa servir ao seu patrão humano, como se ele estivesse servindo a Deus. E esse como aí não está substituindo o patrão por Deus, porque a relação é direta com Deus. E se alguém quiser aceitar o desafio de experimentar esta relação, esta dependência de Deus no trabalho, na condição de empregado, podem ter a certeza absoluta de que vocês vão sentir, perceber e desfrutar das bênçãos de Deus no seu trabalho. Que Deus assim nos abençoe. Amém.